13 obras, né, que compõem a série de André Luiz. E ela é uma obra bastante rica, porque ela aborda temas como a lei de causa e efeito, como a justiça e a misericórdia divina, regeneração moral, além de descrever diversos processos, como o processo obsessivo, e assim por diante. Processos desses que a gente está bastante habituado para aqueles que estudam a doutrina. Bom, vai ser um resumo, né? Eu não vou falar todos os pormenores, mas eu espero varrer aqui os principais passagens da narrativa para que a gente extraia o melhor aprendizado possível. Bom, a narrativa ela se inicia com o André Luiz numa instituição de nosso lar denominada Templo do Socorro. E nessa instituição, ele está em companhia de Hilário, um outro aprendiz ali do plano espiritual, e o ministro Clarence, que era, naquela ocasião, o coordenador de ambos ali. E o ministro, enquanto ele palestrava sobre a prece, né, a importância da prece nessa instituição, ele é então interrompido por um assistente para que ele comparecesse a uma sala do templo. Sala essa que André Luiz vai descrever como uma sala bastante ampla onde muitos trabalhadores laboravam. E lá, o ministro Clarence recebe uma ficha, ele escreve como uma ficha de Eulália, uma trabalhadora lá daquele espaço. E nessa ficha havia também um gráfico, conforme está escrito na narrativa. E ele, então, ele vai ler esse documento e constata que se tratava, em verdade, de uma prece. Uma prece tecida por uma moça encarnada que tinha 14 anos na carne, por nome Evelina. Evelina havia saído do nosso lar para a jornada na carne e estava ali num momento difícil de sua encarnação e escreve e faz então essa prece, que é captada pela colônia espiritual, mais especificamente o Templo de Socorro. Diante disso, aqui cabe um primeiro ponto, né, de esclarecimento nosso, é que esses planos, eles têm tecnologias, ferramentas que captam o nosso psiquismo, que captam os pensamentos que nós direcionamos ao homem. E na ocasião, o ministro Clarence até explica que essa prece foi, em verdade, direcionada para a mãe de Evelina. Mas essa mãe, em virtude da situação conturbada em que ela estava envolta, ela não pôde atender essa prece. Essa prece, então, despratou para os planos superiores, porque era um espírito, no caso de Evelina, que tinha méritos. É então que Eulália explica, né, as súplicas presentes na prece. Ela diz assim: Evelina, apesar da fragilidade no novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Otília. Então, nesse momento, pessoal, eu convido vocês a acompanhar comigo aqui um esquema que eu fiz para facilitar a nossa compreensão. Basicamente, eu vou falar um pouco dessa estrutura familiar para a gente entender o contexto da história. Basicamente, nós temos o personagem Amado e o personagem Mutila. Eles são pai e mãe de Júlio e de Evelina. Evelina é a moça que faz a prece. Desde que Odiba desencarna e Amado fica viúvo. Amado, então, depois faz o segundo casamento com Zulmira. Tem, portanto, Zulmira, madrasta de Evelina e Júlio. Na ocasião da prece, ele está aqui na fase 4. Amado, Zulmira e Evelina, vivos, encarnados, enquanto Júlio está desencarnado, um filho mais novo, e o espírito obsessor de Odiba, a mãe que teve ali, obsedava a madrasta de Zulmira. Então, a gente vai agora começar a entender o contexto da história. Bom, então, o espírito de Odiba estava perseguindo a madrasta de Zulmira, né? E aí a gente vai ver a trabalhadora, Eulália, explicando o porquê dessa perseguição. Ela vai dizer assim: ainda não se resignou a perder a primazia do lar. Há 2 anos empenho energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme, não do o egoísmo transbordante, fê-la esquecida dos compromissos que abraçou.
Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequeno Júlio, caiu em abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas que fez devedor. A madrasta, contudo, chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, fez culpado. Então, Odila auxiliava Zulmira porque ela tinha ciúme da relação dela com Amaro. Ela desencarnou jovem, no contexto do livro a gente consegue entender isso, e ela tinha ciúme dessa mulher na casa dela. E além disso, Zulmira invejava, né, tinha ciúme da relação de Júlio com seu pai Amaro. E ela acaba, né, no seu íntimo, por desejar a morte desse menino. E aí que essa morte acontece, como a gente vai ver logo adiante. Então, esse é o contexto do processo obsessivo que dava ali naquela casa. E aí a Eulália, ela vai descrever a questão de Zulmira com a morte de Júlio. Ela diz assim: Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças, e porque as atenções de Amaro se concentravam sobre o menino, muitas vezes emitiu, silenciosamente, o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam. Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao pequeno mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o pequeno banhista, arrojando-o ao fundo. Incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou, cada vez mais desperto. Então, o que a gente percebe aqui? Júlio e sua irmã Evelina estavam sob a tutela de Zulmira durante uma manhã na praia. E esse Zulmira, então, negligentemente deixa o menino se banhar nas águas e acontece o acidente. O menino é tragado pelas ondas e acaba morrendo afogado naquela ocasião. A partir desse acontecimento, né, a gente vai ver que Amaro, o esposo, ele passa a culpar Zulmira pela negligência com relação aos seus filhos e taxando como responsável da morte dos mesmos. E a partir disso, né, Zulmira ela passa a albergar no seu psiquismo os sentimentos de culpa, de remorso. E esses sentimentos, essa brecha, essa porta que ela abriu no seu psiquismo, foi o espaço necessário para o espírito de Odila criar as conexões com ela e insuflar ainda mais essa estrutura psíquica debilitada dela. E a partir daí começa esse processo de vampirização energética da algoz para com a vítima. E eis então que nesse contexto a prece de Zulmira chega a Clarencio, André Luiz e a equipe ali, e eles decidem por vir à crosta terrestre, na cidade do Rio de Janeiro, na casa de Amaro, para verificar a situação. E lá chegando, eles encontram Amaro muito abatido, devido à morte do seu filho, encontram a irmã Evelina também muito abatida. E esse André Luiz se surpreende ao ver o processo obsessivo ali acontecendo entre Evelina, entre Odila e Zulmira, conforme ele vai descrever aqui. Ele diz assim: conservava a destra sobre a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas, e fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um polvo, envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Então a gente vê, no capítulo, a gente vai ver melhor essa descrição, mas a gente consegue entender que há um fluxo energético ali que envolve todo o psiquismo da vítima, né? Esses fios cinzentos, que é por onde Odila ela exercia toda a sua influência ali sobre a sua vítima. E impedindo, né, ele coloca aqui, obliterando os núcleos de força, ou seja, impedindo que a fruição das energias benfazejas do alto alimentasse a criatura. Então a Zulmira vai entrando num processo depressivo, perdendo vitalidade e ficando doente, literalmente, por conta disso. E é interessante notar que, nesse momento, a Eulália disse que estava tentando convencer, né, no caso do espírito obsessor, a se afastar da vítima. Só que ela não notava a presença desse espírito, em virtude da densificação que ela adquiriu, que Odila adquiriu,
por albergar o ódio, por albergar o ciúme em seu coração. Então, todo aquele psiquismo enfermiço daquele espírito foi criando uma estrutura muito densa que impedia mesmo de ver outros espíritos, né? Que estavam numa faixa vibratória mais elevada. André Luiz, em determinado momento, ele até diz que ela apenas intuía a presença dele. Então, daqui, a gente consegue entender que não há muita diferença entre nós encarnados e espíritos que estão aqui, no caso de um espírito tão delicado como essa, como a Odila, né? E ela não percebia, apesar de estar desencarnada, ela não fruía das beatitudes que os planos elevados poderiam oferecer. Então, isso é também um aprendizado bastante interessante para nós. Que a depender do que cultivarmos em nosso psiquismo, do que trouxermos para o nosso interior, nós nos conectaremos com zonas mais ou menos elevadas e estaremos circunscritos a essa zona, vivenciando, a depender, né, das condições, uma vida espiritual muito limitada. Né? Bom, e aí André Luiz, vendo aquela cena, né, e lidando pela primeira vez com aquela situação de obsessão, ele sugere ao ministro Clarence para afastar o espírito de Odila à força daquela criatura. E aí o ministro Clarence, sabiamente, esclarece a questão para Hilário e André Luiz. Eles tiveram esse ímpeto, esse impulso de separar os espíritos. Ele diz assim, a violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las da força seria dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais do meio, e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Então, o que a gente percebe? Uma separação abrupta poderia provocar mesmo a morte de Zulmira encarnada. Isso nos mostra o quão emaranhado estava ali o mutualismo energético entre as duas criaturas. De certa forma, o espírito obsessor sustentava a condição física de Zulmira. Então, o ministro Clarence ele sugere que esse processo ele deveria ser operado gradualmente e deveria ter a vontade de Odila em se afastar da vítima. Apenas assim eles conseguiriam lograr êxito nesse processo. É isso que o ministro vai dizer. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Ou seja, apenas uma renovação moral, a renovação do nível de sentimento daquele espírito obsessor poderia verdadeiramente sanar a questão. E aí, então, tendo em vista que o espírito de Odila era inacessível a eles, em virtude de não percebê-los e apenas intuir, eles vão buscar meios para operar esse afastamento entre o obsessor e o obsediado. E eis que o ministro Clarence ele sugere que eles procurem o filho Júlio, quem sabe, visitando, trazendo o menino Júlio à presença de sua mãe, ela poderia ali se sensibilizar e operar essa transformação. E eis que eles vão atrás do menino Júlio, as informações dele, e descobrem que ele estava numa colônia especialmente dedicada às crianças recém-desencarnadas, crianças que morreram ainda muito jovens, né, na tenridade. E é lá que o menino Júlio estava em companhia de outras crianças, sendo cuidado. E lá ele escolhe o seguinte relato das cuidadoras. Nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sobre pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sobre as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta a casa todos os dias. Então a gente vê que o menino Júlio ele estava bastante debilitado ainda em função do seu desencarne trágico. E a presença, né, de Odila ali para ele seria muito difícil, porque ela também estava desequilibrada. E então eles
eles veem que essa não seria uma alternativa viável para fazer essa sensibilização do espírito, né? E além de buscar o entendimento, né, do paradeiro do espírito Júlio, a equipe de André Luiz, eles vão também entender o porquê da trama estar daquela forma ali, o porquê de todo o processo obsessivo estar acontecendo, do porquê de amar e de eles estarem juntos e assim por diante. Eles vão então investigando o passado de toda essa organização familiar aqui. E aí que, operando, né, regressões em todos os envolvidos aqui, eles vão remontar, né, o início dessa trama lá na vida passada deles, que foi durante a Guerra do Paraguai, por volta de 1870, em que a gente vai ver todos esses personagens, né, emaranhados pelo destino naquele passado. Na ocasião, o menino Júlio, o pai amado, e Silva, que é um outro personagem que eu já vou entrar aqui na história, eles eram amigos combatentes do Exército Brasileiro na guerra. E acontece que Silva, ele vai se apaixonar por uma moça naquela época que morava no Mato Grosso, chamada Zulmira. Silva então descobre essa moça, Zulmira, vive com ela certo tempo. E ele que Zulmira, em virtude, né, de suas inclinações, ela se insinuava bastante aos amigos aqui de Silva. E eis que numa dessas, Júlio não resistiu e acabou traindo Zulmira, traindo seu amigo Silva com Zulmira. E ele vai desposando então Zulmira. Vivem ali certo tempo. Silva ele volta para o Brasil. E ele, nessa ocasião, Júlio e Amaro continuam sendo amigos. E por serem amigos, o grupo sempre chamava Amaro para ir na casa, assim por diante, sempre frequentava a casa. E ele, novamente, Zulmira ensinou para Amaro, e mais uma vez, traição. E quando a gente vê duas traições envolvendo a mesma mulher, os três amigos. É assim que Amaro, né, em regressão, que ele está que opera, ele poder entender, ele diz assim para Zulmira agarrou-se ao meu afeto com vigor da era numa condição sem defesa. E foi assim que, em certa manhã de maio, meu companheiro encontrou-nos juntos. Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade do corrosivo, mas amparado suficientemente, foi salvo. Debalde, porém, submeteu-se ao tratamento na caverna, adquiriu estranhos padecimentos da garganta e do esôfago, e não sabendo como suportar as provações físicas e morais, arrastou-se um dia até as águas do Paraguai, supondo encontrar na morte a paz que procurava. Então, aqui, remontando essa vida passada, eles conseguem entender que Júlio, né, depois da traição sofrida por Amaro, ele primeiro tenta o suicídio ingerindo o corrosivo. Ele não consegue se suicidar nessa primeira tentativa. E depois, não suportando, né, as provações físicas e morais, ou seja, conviver com aquela questão na garganta e ter de lidar com a traição do amigo, ele acaba se jogando nas águas do Rio Paraguai, onde ele morre afogado. E aqui a gente consegue, portanto, entender o que Júlio vem a se encarnar no afogamento nessa outra encarnação. A gente começa a conectar a história. E eis que Amaro e Zulmira, eles permanecem juntos por certo tempo. Só que Amaro, ele passa a conviver com todo o remorso da morte do companheiro. E aquilo começa a pesar de seu íntimo. E ele então decide abandonar-se nele, conforme ele coloca aqui. Experimentando pesados remorsos, por minha vez perdi a afeição que me algemava a mulher, que nos atraíra e infelicitara, e fugi dela. Fugi incorporando-me às tropas que combatiam os derradeiros remanescentes Solano Lopes na Cordilheira. Então, Amaro vai abandonar Zulmira, vai voltar para o Brasil, e Zulmira, ela vai viver a vida toda amargurada em função desse abandono. E eis que lá no fim da vida de Zulmira, nessa encarnação aqui, ela vai encontrar Amaro lá no Rio de Janeiro, que ela foi atrás do Amaro. E aí, ele descreve assim, no encontro que ela teve, no encontro que eles tiveram lá no Rio. Pareceu que vieram ao Rio a minha procura,
e emocionou-me com a narração do drama angustioso que vivia, tentando a recuperação da felicidade que perdera para sempre. Morreu revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Então, o desfecho dessa vida no passado é o seguinte: Silva morre odiando ele amigos, ele esposa após a traição. Júlio, suicídio no Rio Paraguai, e antes ele tentou se matar com a injeção do corrosivo. Amaro, ele vai ser um traidor do amigo e depois abandona a mulher. Por fim, Julia, ela vai morrer sozinha, magoada por ter perpetrado aqui duas infidelidades com dois amigos, e sendo, portanto, parcialmente responsável pela morte de Júlio também. Eis então que a narrativa prossegue. Eles vão investigando, entendendo todo o passado desses envolvidos, e vão também, paralelo a isso, buscar o auxílio de um espírito elevado, espírito esse que chamava-se Clara. Ela seria a única capaz de convencer o Dila, né, a desfazer todo o seu ódio ali por Zulmira. E por que ela seria capaz? Ele diz porque ela era um espírito que já tinha grandes conquistas no campo do sentimento, da sabedoria, e o seu magnetismo seria, portanto, capaz de alterar os condicionamentos íntimos daquele espírito. E André Luiz descreve esse espírito, né, como um espírito de grande elevação. Ele diz assim: cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera num centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Então, essa era a descrição daquele espírito excelso, elevado, que participaria ali do processo de encaminhamento de Odin. Eis então que eles fazem mais uma comitiva, dessa vez na presença de Clara, para o lar de Amado. E lá, Clara envolve Odila, né, com todo o seu psiquismo, com toda a sua energética, e consegue fazer isso visível, né, no campo de visão da enferma. E Odila, né, ali vivendo na penumbra, na escuridão total, ela identifica aquele espírito angelical, aquele espírito superior, a feição de um anjo, né, onde ela passa a clamar por auxílio. E claro, a partir de diálogos, convence, né, a irmã Odila a ir para uma casa de recuperação lá no plano espiritual, para que ela recobrasse a sua saúde física e mental. E Odila, após certo tempo ali naquela casa, ela se renova moralmente e passa a entender, né, a necessidade que ela tem de restaurar todas aquelas desordens que ela causou na família. É assim que se descreve esse processo dela. Que a Odila vai dizer, ela diz assim: submetida à assistência magnética a fim de sondar o passado, reconhecer o impositivo de sua colaboração com o marido para alcançarem ambos a vitória real dos planos do espírito. Suspirava pelo reencontro com o filhinho, dispunha-se a tudo a fazer para ser útil à esposa e ao filhinho, e para tanto combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira, ao quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecer a palavra. Então, aqui o que a gente percebe? Que Odila, tomando consciência de todo o mal que ela estava fazendo ali, ela decide amparar Amado, decide amparar Zulmira, decide amparar a filha, e também, como uma recompensa por todo esse processo, ela encontraria o seu filho, o Júlio, que estava na colônia especial para as crianças encarnadas. E ela então vai novamente ao lar de Amado para operar todo esse processo. E ali, em desdobramento, durante o sono, Amaro o encontra. E ele relata para ela o que ele sentia em todo aquele drama que ele estava vivendo. Ele diz assim: sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que esposei nem de longe chega aos seus pés. Fui ludibriado. Em lugar de felicidade, encontrei desapontamentos que não sei disfarçar. Então a gente percebe que certamente a união de Amado e de Zulmira
era uma união kármica, né? Que ela não estava sustentada verdadeiramente pelo amor, pelo próprio relato que ele descreve. Muito provavelmente, o destino aproximar aquelas criaturas para reaver as questões passadas que ele. Então, ele amava mesmo Odila, que desencarnou ali, era uma ocasião para favorecer as crianças daquele casamento. E aí, Odila, já renovada, ela diz assim: Izumira foi situado no nosso tempo, no tempo de nosso amor, é que nosso amor que deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Então, Odila entende que Deus colocou Zulmira em nosso contexto é porque a gente deve contribuir com ela, a gente tem algo com ela. Então, vamos fazê-lo. Então, após esse salutar encontro, esse salutar diálogo ali no plano espiritual da casa, a gente vai ver que o Amaro ele desperta bastante feliz, bastante contente naquela manhã e vai tomar um café com a esposa. E ele diz assim: Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julgai seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca. Preocupo-me por ti, acamado e abatido depois da morte de Judas. Então ali ele tenta a reconciliação com a esposa que ele acusava, que ele taxava como sendo a responsável pela morte do seu filho. E a partir dali começa toda a restauração do lar. E André Luiz descreve essa cena, desse diálogo, da seguinte forma: Notei que do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada, que envolveram o busto de Zulmira, desportando-lhe a emotividade por si. Então, ali havia, né, todo um fluxo energético entre o casal, ou seja, a cura no âmbito espiritual estava acontecendo naquela relação. E Odila, além de influenciar o marido, ela vai influenciar a filha também, a filha Evelina. Aparece para ela também em sonhos, e eis que a menina também acorda, toda feliz, dizendo que sonhou com a mãe. E no final ela diz: Ah, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. Então a prece que Evelina tinha feito lá no início da história para a mãe, que era direcionada à mãe, agora ela colhia o benefício dessa prece no sonho que ela fez. Bom, e aqui a gente parte, né, para uma fase final da história, que é onde toda essa trama familiar ela vai se resolvendo, passa a reinar na paz, passa a reinar no equilíbrio dentro daquele lar. E Odila, em função do benefício que gerou ali a família, ela é então encaminhada para encontrar o filho Júlio lá na Polônia, pelo espírito de Clara. E lá ela vê que o menino estava muito perturbado, muito necessitado de restauração. E o ministro Clarence, acompanhando toda a história, né, ele diz que a única forma dele resolver essa perturbação, esse desequilíbrio que ele trazia, seria com uma nova encarnação. Ele diz assim: também creio que a reencarnação do pequeno é urgente, medida se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação. E aí, a partir disso, ele passa a tramar, né, uma nova encarnação para o menino Júlio. E eles decidem que Júlio viria agora na condição de filho de Amaro e Zulmira, né? Ele seria o novo filho do casal. E eles, então, que eles organizam, descrevem todo esse processo da gestação e assim por diante. E aí que o menino Júlio ele nasce novamente na carne. E é interessante notar, né, que durante o processo gestacional, a irmã Zulmira, ela sofre com todo o desajuste de Júlio. Toda a questão que ele trazia na garganta, seu desequilíbrio, é passado para ela durante a gestação. Isso certamente resgatando esse algo que ela desviou, vinha agora com o filho. E lhe devolvia todo o desajuste que ela própria provocou sobre ele. Ministro Clarence descreve assim: a permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. Então, ela sofreu com febre, com questões na garganta durante essa gestação. E aí, a história avança, e o que a gente nota é que a criança, desde que ele nasce, ele tem
questões na garganta, ele tem infecções, ele tem problemas na garganta. E eis que ele é cometido, ainda criança, ainda bastante jovem, por uma séria amigdalite. E, e aí que o Luiz Clarence ele diz que havia ali caracterizado a disferia, em virtude, né, das questões congênitas que ele trazia. Então a gente percebe que o menino resgatou aqui, através do afogamento, a morte que ele teve no Rio, Paraguai, e ele resgata, e ele estava vivendo as dores em função da ingestão do corrosivo da vida passada. Isso marcou o perispírito dele. E é isso que eles vão buscar tratamento para essa questão que ele tinha, essa infecção. E adivinha quem vai ser o responsável por tratar o menino? O destino, mais uma vez, que eles estivessem aqui em nossa casa. E Silva, que foi o primeiro amigo, né, e marido, ele fora um noivo que ilumina na história, já na outra vida. E eles se separam e aí que ilumina vai ficar na sua mão. E quem vai auxiliar o filho dela é exatamente Silva, na condição de enfermeiro. Eles que um dia chegam lá no hospital pedindo a assistência dele para que ele fosse à casa de uma determinada pessoa tratar uma criança com um problema. E quando chegam, há uma grande surpresa do Silva com a própria família, assim por diante, porque seu ex-noivo e ex-namorado da vida passada estava lá para tratar o seu filho. E ali eles tentam o tratamento, fazem de tudo, mas eis que a criança recebe todo o medicamento necessário e morre com um choque anafilático. Naquela mesma noite, no livro desencarne. Então, segundo o desencarne de Jesus, ele vai morrer devido à questão da garganta, de choque anafilático. E eis que, depois disso, Zulmira ela cai novamente em frustração, em depressão, se adoenta devido à morte de seu filho. Novamente, quem vai doar o sangue para que ela se estabeleça? O seu namorado lá do passado. Depois disso, a história ganha novos ares. As famílias aqui, Silva, com a sua esposa e Amaro, com Zulmira, passam a frequentar-se, casam mutuamente, viram amigos. E o fim da história é Odiva, lá no plano espiritual, organizando uma terceira reencarnação de Júlio, novamente no filho de Amaro e de Zumbi, que agora ele teria a oportunidade de atentar a carne, sem nenhuma questão kármica, né? Sem trazer, porque a sua alma ela estava limpa, ela estava purificada a partir da reencarnação. Ou seja, o processo de reencarnação limpou as enfermidades que ela faz. Então, o resumo, né, a gente vê o destino, né, no passado, todos que estavam novelados aqui, que criaram circunstâncias difíceis um para o outro, eles têm nessa outra vida resgatando tudo. Amaro, por exemplo, lida 2 vezes com a morte de um filho e uma vez com a morte de uma esposa, trazendo nessa mesma vida 3 vezes, ele iria trazer pela 3ª vez, um amigo que ele contribuiu para que se suicidasse na vida passada. Zulmira vive o luto por o filho, sofre obsessão, se adoenta, recebe esse filho, que esse Júlio, na condição de filho, e passa por toda essa questão, resgatando o passado. E Júlio, por ter perpetrado, né, o suicídio e atentado contra a vida, encarna por afogamento e depois morre com a questão da garganta. E Silva, por fim, é o que menos sofre na trama, porque ele não causa nenhum mal deliberado a nenhum das peças do primeiro aqui, e ele vem auxiliando todo esse grupo. E Evelina, conforme fica escrito no livro, ela era um espírito mais orgulhoso que estava ali para auxiliar a família, ela não tinha nada cargo desse passado. Então é isso, pessoal. A obra ela tem mais núcleos, tem mais detalhes. Aconselho muito a quem queira se aprofundar. Mas eu peguei a linha central dela, que é onde tem esse enredo passando na história, para que a gente pudesse discutir. Então vamos nos assentar confortavelmente na cadeira, agradecendo esse momento de reflexão que tivemos aqui hoje.